Você sente que o medo tá te paralisando? Você consegue ouvir aqueles sinais do medo aí dentro de você? Consegue ouvir o que o seu medo tá querendo te dizer? Hoje a nossa conversa nessa live terapia é sobre o medo que paralisa. E eu quero te convidar a olhar mais profundamente para esses medos que estão se comunicando com você, que estão te mandando sinais de alerta, de que pode estar acontecendo algo na sua vida hoje que precisa de transformação e que você está relutante, está resistindo a essa transformação, porque talvez você não queira pagar as consequências dessa transformação. Mas eu posso te garantir, olha que eu não posso garantir muita coisa nessa vida, mas se tem uma coisa que eu posso afirmar com muita segurança, é que quando você é capaz de romper as barreiras e as limitações que te impedem de seguir no seu próprio fluxo, você expande, você cresce, você ganha força. É doído? É. É dolorido? Muito, muito dolorido. Dá medo pra caramba. Quem disser que não sente medo de transformar algo importante na sua vida é porque tem uma outra questão mais séria aí que precisa ser resolvida. Porque o medo pertence, ele faz parte desse nosso processo. E ele precisa ser visto e nomeado. Se tem uma das coisas que eu mais trabalho nos processos de psicoterapia é ajudar os meus clientes a identificar essas facetas que trazem tanto medo. Eu gosto de brincar, e aí você não conta isso pra ninguém, que fique assim, só entre nós, tá bom? Mas eu gosto de brincar respeitosamente, chamando essas partes que dão medo de entidades. É como se a gente tivesse várias entidades dentro da gente. Várias vozes que falam, cada uma delas fala uma coisa diferente. E que cada uma dessas vozes, elas vem trazendo crenças e inúmeros motivos para fazer você resistir ao teu processo de crescimento. Como se fosse mesmo um boicote, sabe assim? Como se você estivesse se boicotando para não fazer o que você sabe que precisa fazer. Então essas entidades, elas ficam falando e gerando muita dúvida. E aí quando você cede a essa dúvida, você fica com a cabeça caótica, cheia de confusões, já não sabe mais que caminho seguir. Por quê? Porque você foi dar ouvidos aos teus medos, foi dar ouvidos a essas entidades que ficam falando aí na tua cabeça. Calma, que eu não tô te chamando de esquizofrênico nem de esquizofrênica, nada desse tipo. Mas, fato é que todos nós temos medo. E é natural sentir esse medo. Só que eu quero te convidar nessa live aqui a identificar que medos são esses. O que esses medos estão dizendo? E como eles podem estar nesse momento te paralisando, impedindo de fazer o movimento que é necessário para a tua expansão, para o teu crescimento. Se você conseguir dar esse passo importante na sua vida, olha, tanta coisa pode acontecer. Tanta coisa bonita, tanta prosperidade, tanta beleza você pode encontrar na sua própria vida à medida que você se permite romper essas barreiras. As barreiras que o medo cria aí dentro de você. Mas calma lá, porque eu sei que o medo não é nosso inimigo. E eu sei também que existem muitos sinais que o nosso medo nos manda que são importantes pra gente, que a gente precisa ouvir. Outros são desnecessários e são excessivos, então a gente tem que saber separar o joio do trigo aqui. Separar o que é que vai me ajudar nessa minha caminhada, vai me apoiar, o Zé aqui, meu gatinho, e o que é que vai dificultar esse processo, deixar ele ainda mais pesado. Vamos lá, vamos nomear tudo isso. E aí eu te convido a dar
nomes muito específicos para cada um desses teus medos. Às vezes você tem uma voz aí que fala dentro de você, que é aquela voz da vítima, sabe? Que, ai meu Deus, só comigo que acontece isso. Então a vítima, ela vai te despertar um tipo de medo. De repente, o medo de ser enganado, o medo e a desconfiança de que as coisas não vão acontecer daquele jeito que você gostaria, porque a vítima não se sente merecedora de que as coisas boas aconteçam para ela. Talvez você tenha aí um medo, que é aquele medo da pessoa que foi abandonada, né? A ferida do abandono. Eu tenho medo de ser abandonada de novo. Caso eu fale isso que eu tô sentindo, vai que as pessoas saiam de perto de mim ou me abandonem. Medo de ser excluída. Vai que eu me exponho ou que eu falo aquilo que eu penso e as pessoas acham que eu sou uma pessoa chata, prepotente, arrogante ou sei lá o quê. Enfim, vai que elas não me olhem com bons olhos e aí eu passo a não fazer mais parte daquele círculo que eu fazia antes, né? E, enfim, existem muitas feridas aí dentro da gente que falam sobre esse medo. E só você vai saber o que o seu medo quer dizer. Então você vai precisar fazer um olhar aí bem atento para enxergar que medo é esse que tá te paralisando. Tá, Viviane, você tá falando do medo e tal. Então eu vou dar um outro passo, um passo anterior a identificar o medo. Talvez assim fique mais fácil para você. Observe aí o que é que você quer fazer hoje. Qual é o seu desejo mais profundo? Que você sente que está paralisado. Olha, eu queria muito realizar isso na minha vida hoje, tal coisa. Mas eu sinto que toda vez que eu vou nessa direção, eu me sinto paralisada. Eu me sinto... eu sinto muito medo de ir nessa direção. E aí? O que é isso? Então, eu preciso saber se você tem clareza do que é que você deseja, do que é que está pedindo para você uma transformação, uma mudança na sua vida hoje. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes você sente que precisa fazer uma mudança, uma transformação, seguir um caminho, mas você não tem clareza desse caminho. E eu vou te dizer um motivo muito provável para isso estar acontecendo, se você não tiver clareza. Muito provavelmente você já sentiu lá atrás esse desejo de mudança ou o ímpeto de seguir numa determinada direção. Um novo emprego, terminar um relacionamento, começar um novo projeto, seja o que for. Fins ou recomeços. Independente do que seja, você sentiu lá atrás que precisava fazer esse movimento. Desculpa. Mas você não fez. Por quê? Porque você deixou o medo falar e gerar dúvida. O medo vai gerando dúvida, vai levantando uma pulguinha. Mas e se der errado? E se não for assim? Aí você vai aumentando essa voz que gera medo. Essa voz vai gerando mais dúvida e vai gerando mais paralisia. Você vai ficando frustrado e essa frustração vai trazendo sofrimento, que gera mais paralisia. Entende? E vira um círculo sem fim, que não sai desse lugar. Então eu preciso que você identifique isso. Enquanto a gente está falando sobre esse assunto do medo, eu vou pedir para você apertar esse aviãozinho e mandar essa live para pelo menos 5 pessoas que você conhece que poderiam se beneficiar com esse assunto do medo. Enquanto você faz isso, eu vou pegar minha água e já volto, tá bom? Voltei. Por que muitas vezes a gente evita seguir esse impulso natural que nos pede para seguir numa determinada direção? Porque às vezes a gente cria limitações e imposições
que são construídas dentro da gente, por a gente mesmo, e que muitas vezes são construídas por outras pessoas. Então, muitas vezes essas imposições, são criações da forma como a gente foi criado, enfim. São imposições que, de fato, podem estar acontecendo por parte de outras pessoas, marido, esposa, filhos, pai, mãe, pessoas que, de alguma forma, estão aí impondo limites para você e dizendo o que você acha, o que acham que você deveria ou não deveria fazer. E de certa forma, elas podem até estar tentando te manipular, não dizendo diretamente o que você deve ou não deve fazer, mas falando de uma determinada forma para gerar medo em você, para gerar culpa em você. E você precisa estar atento e atenta para saber se isso está acontecendo. Perceber que gatilhos aí dentro do medo estão sendo acionados quando essas pessoas falam com você de determinadas formas. Eu não tô falando aqui para tacar fogo no parquinho e gerar uma discussão entre você e essas pessoas, não, tá bom? Mas eu preciso que você fique consciente de que algo assim pode estar acontecendo e que, se estiver acontecendo, você saiba nomear isso. Saiba identificar que isso está acontecendo, até para que você consiga se posicionar diante disso. Porque se você não perceber que isso está acontecendo, vai ser difícil mudar qualquer coisa. Então, sim, tem um padrão limitador que pode estar acontecendo fora de você, que vem como interferência, que aciona os seus medos e os seus gatilhos. E tem padrões que podem já estar estabelecidos aí dentro de você, que na verdade não tem nada a ver com o povo lá fora, com o mundo lá fora, mas tem a ver com o seu modo de lidar com essas situações. E aí você precisa também saber identificar que vozes são essas, que entidades são essas que você internalizou aí. Porque às vezes você está evitando ter um comportamento, tomar uma decisão, achando que isso pode ser um problema, antecipando uma frustração que ela pode nem acontecer. Isso é um problema, porque você está fora da realidade, para dizer a verdade, né? É uma visão tão distorcida que te impede de enxergar a realidade tal como ela é. E aí, se é isso que está acontecendo, você precisa identificar. Eu tenho base para acreditar que isso realmente vai acontecer? Ou será que é só o meu medo falando? Será que esse medo tem um fundamento na prática, real? Ou são criações da minha cabeça? Porque às vezes a confusão tá tão grande, você já tá se deixando levar pela dúvida há tanto tempo, que aí você começa a criar essas distorções da realidade. Situações que nem aconteceram e que talvez possam nunca acontecer, mas que você tem medo que aconteça. E aí por isso você não faz. Entendeu? Então, um caminho de solução para isso precisa identificar quais são esses medos. Da onde eles estão vindo? Eles estão vindo de dentro de você, através da sua visão de mundo, das suas crenças pessoais, da sua construção pessoal, tá vindo daqui de dentro. Ou ele tá vindo de fora, outras pessoas estão disparando esse medo em você, dependendo da forma como elas falam com você. Ou se elas estão de alguma forma tentando te manipular para que você sinta medo e evite fazer alguma coisa que não é interessante para elas que você faça. Precisa identificar isso até para que você consiga transformar esse medo e sair desse padrão e romper essas barreiras e essas limitações para fazer o que você sente que precisa fazer. Ok? Então essa é a tarefinha dessa semana. Mais uma vez eu quero te convidar a compartilhar essa live sobre como lidar com o medo que gera paralisia com as pessoas que você sente que podem se beneficiar desse conteúdo.
E tem uma outra coisa que eu quero te contar. Amanhã, terça-feira, é dia de eu gravar podcast. Então amanhã eu vou gravar um podcast com uma condução sistêmica para te ajudar a lidar com esse medo que paralisa, tá? Lindíssima. Aliás, se vocês forem olhar no meu canal do Spotify, sou vivianelopes.psicóloga, lá vocês vão encontrar outras conduções sistêmicas para lidar com diversos desafios. E a ideia é cada vez mais ir enriquecendo esse canal. Diferente dessa live, no podcast eu te dou uma ferramenta prática, né? Aqui a gente está conversando sobre essa temática do medo que gera paralisia. Lá no podcast eu vou te dar uma ferramenta prática para te ajudar a movimentar essa energia aí dentro para você conseguir lidar com o medo, tá bom? Então lá é muito mais prático. Não que aqui não seja, né? Porque a gente refletindo sobre o assunto, a gente também já está gerando muitas clarezas. Então te convido a me acompanhar também lá pelo Spotify. Não sei como acessar seu Spotify, Viviane? Então se cadastre no link do meu perfil gratuitamente. Por lá tem um acesso onde você vai para o meu canal do Telegram e se cadastra na minha lista de e-mail. E por lá eu envio esse podcast. E se você se cadastrar lá, você vai receber também a minha carta. Toda quarta-feira eu escrevo uma carta, que é um outro formato de eu lidar com esse conteúdo. Eu vou te escrever histórias pessoais minhas, e aí é só pros íntimos, hein? Lá eu te conto histórias de como eu consegui lidar com essas situações. Então essa semana a temática é medo. Eu vou te contar uma história minha sobre os meus medos, tá bem? Aí você acompanha o Spotify, o meu podcast no Spotify, e as cartas também se cadastrando na minha lista aqui para receber meus conteúdos mais aprofundados, tá bom? É isso. Nessa live a gente fica por aqui. Oi, Karine, querida, tudo bem? Ai, delícia, tô terminando aqui a live. Mas ela vai ficar gravada aqui no canal, tá bom, pessoal? É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.